Evangelho de Lucas, capítulo 22. Quero fazer a leitura dos versículos 39 a 46. Lucas 22, de 39 a 46. Como costumo pedir, você não só vai abrir, mas vai manter a Bíblia aberta aí, porque tudo que eu quero falar está nesse texto, e eu quero pedir que você me acompanhe, conferindo aí na sua Bíblia. Diz-nos assim: e saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, 30 metros aproximadamente, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Todos podem estar assentados. A agonia no choro de Jesus. A agonia no choro de Jesus. Eu já preguei nesse trecho de Lucas, versos 39 a 46, algumas vezes. É um texto muito triste. E se você sair do culto desta noite triste, eu vou ficar muito feliz. Ao tempo em que o texto é triste, mas a palavra de Deus sempre fala com a gente. E existem momentos na nossa caminhada em que a tristeza vem e fica por um tempo, e tem o seu propósito e tem o seu objetivo, e você vai verificar comigo nesse texto que acabamos de ler na noite de hoje. Por 3 vezes o Novo Testamento ele faz menção do choro do nosso Senhor. A primeira vez está registrado em João 11:35. A segunda vez está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 41. E a terceira vez que encontramos Jesus chorando no Novo Testamento é o texto que acabamos de ler. Só que o texto que acabamos de ler não fala disto. Mas como é que nós descobrimos que Jesus está chorando? É porque o escritor de Hebreus fala sobre isso. Então, rapidamente, olhe comigo, Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Hebreus 5, 7, a palavra de Deus diz assim: o qual, nos dias da sua carne, ele está se referindo a Jesus Cristo, oferecendo grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Então, repito, por conta desse registro acerca da pessoa do nosso Senhor, acerca do seu choro, a gente tem a confirmação dessa terceira ocasião registrada nos evangelhos de que o nosso Senhor chorou. Se no primeiro choro ele o faz por conta de um amigo, Lázaro,
No segundo choro, por conta de uma cidade, Jerusalém, no terceiro choro, conforme a leitura que você ouviu e vamos verificar na noite de hoje, ele chora por si mesmo. Ele estava no Getsêmani, no jardim da presença de Deus, vivendo o momento mais difícil durante o seu ministério, e ali ele chora diante daquela situação calamitosa, triste, angustiante, pavorosa que ele estava passando e iria passar daqui a algum momento na cruz. Quero que fique bem claro, meus irmãos e aqueles que estão nos acompanhando, que quando a gente vê Jesus chorando, isto não diminui em nada a divindade de Jesus. Alguns copistas da Bíblia que eles tiraram essa parte aqui das Escrituras, quando não só o evangelista Mateus, como também o evangelista Marcos, fala que Jesus, ele está cheio de pavor, ele está cheio de angústia, ele chora. Alguns copistas, com receio de exaltar demais a humanidade de Jesus, retiraram, mas a maioria dos manuscritos, dos escritos, consta o choro de Jesus. O nosso Senhor, ele era 100% Deus, guarde isto, mas ele era também 100% homem. A Bíblia diz isto, o Antigo Testamento, o Novo Testamento em especial, e nós cremos nesta verdade. Então quero refletir com você na noite de hoje, nesta pregação, sobre esse choro, e eu quero começar destacando aqui a agonia desse choro. O choro foi agônico, ele agonizava, estava cheio de pavor, cheio de angústia, cheio de tristeza. Então vamos entender isto. Aprendemos aqui, meus irmãos, nesse texto, que esse choro não foi um choro melancólico, um choro de frustração pela vida, nem um choro de raiva, mas um choro de agonia, conforme diz o versículo 44, confirem comigo, e posto em agonia, presta atenção, e posto em agonia, aí o versículo continua dizendo o que? Leia comigo, orava mais, o que? Orava mais intensamente. Quando eu e você passamos por um momento de agonia, nós somos tentados e às vezes fazemos o contrário, mas nós aprendemos com o nosso Senhor, em agonia, em pavor, em profunda tristeza, ele orava ainda mais intensamente. Lembra você, ele era Deus, sim, mas ele era também homem, conforme a palavra de Deus nos ensina. E o verso 44 continua, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Que fique bem claro que quem escreveu o Evangelho de Lucas, quem registrou tudo isto aqui, foi ele mesmo, companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias. Lucas era médico, ele era muito bem preparado, e ele faz esse registro aqui, com muito cuidado. E o que aconteceu aqui? Aconteceu aqui um fenômeno chamado de hemaditrose, que acredito eu, que os que atuam na área de saúde conheçam esta palavra. Acontece em casos em que a pessoa se submete a uma pressão emocional muito grande, Via de regra, a pessoa não suporta, a pessoa morre. Mas o nosso Senhor, ele resistiu, ele passou por aquele momento mesmo suando gotas de sangue. O evangelista Marcos, ao narrar esse mesmo episódio, lá no capítulo 14, se você quiser conferir rapidamente, versos 33 e 34, diz-nos o seguinte: Jesus toma a Pedro, Tiago e João, 3 dos discípulos que mais estavam próximos a Jesus durante o seu ministério, e o evangelista Marcos registra, e começa a ter pavor e a angustiar-se.
Aí você pergunta, mas que Deus é esse? É o seu Deus, é o nosso Deus, 100% homem, 100% Deus. A cruz, irmãos, você que nos acompanha, não foi brincadeira, a cruz não foi um acidente, não foi uma morte qualquer, não, em hipótese alguma. A cruz não foi mais um evento na história, não, a cruz foi o pior momento na vida do nosso Senhor. Foi um momento de agonia, de solidão emocional, de dor. Tanto que Jesus, ele chama para estar com ele os discípulos que ele desfrutava de maior amizade, Pedro, Tiago e João. E Jesus diz para eles, fiquem comigo, porque eu vou mais à frente. 30 metros à frente, Jesus foi orar. As dores íntimas que o nosso Senhor sofreu foram muito maiores do que as dores públicas. Então, ele compartilha esse momento, sim, com Deus. Ele não tem nenhum constrangimento de dizer que estava triste, ele diz isso para ele mesmo, mas ele convida 3 amigos para compartilhar a sua dor. Por 3 vezes, Jesus vai até eles e os encontra dormindo. Por 3 vezes. Aí eu fico pensando, quantas vezes, meus irmãos, Deus conta conosco e nós estamos dormindo? Quantas vezes Deus conta conosco e nós estamos cochilando? A semelhança dos discípulos, criticamos Pedro, Tiago e João, que não conseguiu entender aquele momento que o nosso Senhor estava passando. Quantas vezes eu e você, nós, igreja, não entendemos aquilo que deveríamos estar entendendo e ficamos cochilando, sendo que Deus está aguardando de nós uma atitude, uma postura, estamos dormindo tantas e tantas vezes. Então eu quero destacar aqui, nesse choro do nosso Senhor, alguns pontos, 3 pontos, e eu convido você a olhar comigo esses 3 pontos que estão no texto e que considero muito importantes para a nossa vida e para a nossa edificação espiritual na noite de hoje. Primeiro ponto que chama a sua atenção é o peso moral. O peso moral. Em meio a este choro agônico, de agonia, de tristeza, de pavor vivido pelo nosso Senhor, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. O peso moral que o nosso Senhor levava sobre ele. Será que dá para imaginar o que estava na mente? Será que dá para imaginar o que estava no coração do nosso Senhor? Aquele que nunca pecou, ele levaria sobre si todo o pecado do mundo. Conforme diz a Bíblia, o justo levaria o pecado dos injustos. Há uma passagem muito interessante no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 46, se você puder conferir aí, quando os guardas que foram até Jesus, eles foram até Jesus a pedido dos líderes religiosos daquele tempo, e o que aconteceu? Eles deveriam trazer Jesus até eles. Sabe qual foi a resposta? Olha aí na sua Bíblia. Eles disseram o seguinte: nunca alguém falou como aquele homem. Nós não o trouxemos. Eles ficaram encantados com Jesus e não conseguiram fazer nada. E disseram: nunca alguém falou como aquele homem. Os guardas disseram isto. Isaías, lá no Antigo Testamento, no capítulo 53, se você puder conferir, estamos aqui para isso também, confira lá, dentre muitas coisas que o livro do profeta Isaías fala, diz-nos lá, olha, nunca saiu engano da sua boca, nunca, o nosso Senhor Jesus Cristo nunca pecou. Preste atenção, imagine, eu volto à pergunta, o que passava na mente, o que passava no coração do nosso Senhor?
ele levando sobre si os seus pecados, os meus pecados, os nossos pecados, os pecados da humanidade, todos aqueles que um dia iriam se arrepender. Você já imaginou? Vez por outra, irmãos, eu me lembro de pecados que eu cometi no passado, que eu tenho uma profunda vergonha. E acredito que você também se lembre de pecados que você tenha cometido no passado e que enche você de vergonha. Mas se por acaso tem alguém aqui que ache que não cometeu nenhum pecado no passado que o enche de vergonha, amém, que você continue assim. Mas todo o pecado da humanidade estava sobre o nosso Senhor. O peso moral estava sobre ele. O justo levando sobre si o pecado, os pecados dos injustos. Todo o nosso pecado estava sobre ele na cruz. Jesus disse na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Marcos capítulo 15, verso 34 fala sobre isso. Presta atenção, irmãos. Na cruz, o nosso Senhor diz isto: Senhor, o Senhor me desamparou? O Pai que sempre esteve com ele, o Pai que no dia do batismo disse, ao ser retirado das águas, o Espírito de Deus veio em forma de pomba, Jesus estava ali, aí a Bíblia nos diz que no final, eis que se ouviu uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Mas ali na cruz, o texto nos diz, a palavra de Deus nos diz que o próprio Deus o desamparou. A Trindade se amava, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E agora na cruz, Jesus foi deixado de lado e ele pergunta: Deus meu, por quê? Por que me desamparaste? Sabe por quê? A gente encontra este clamor do nosso Senhor aqui, é que a redenção, preste atenção, é que a redenção da humanidade estava para se efetuar. A redenção da humanidade estava para se efetuar. A partir daquele momento, o mundo teria esperança, as pessoas teriam acesso a Deus, um novo momento estava se inaugurando no mundo, porque a cruz foi o ponto mais alto da revelação do nosso Senhor. É claro que na cruz ele se ofereceu, morreu, se deu pelos nossos pecados, mas ele não ficou na cruz, ele ressuscitou. É de suma importância nós entendermos que a ressurreição foi um outro ponto significativo na história da redenção, porque se Jesus tivesse morrido e a história tivesse acabado ali, encerraria a história da redenção, ou não teria história da redenção. Mas ele não ficou no túmulo, ele ressuscitou dentre os mortos. É por isso que eu e você temos esperança, esperança num Deus que não está longe, mas que está perto, esperança de dias melhores, é claro, não necessariamente nessa terra, mas esperança de que daqui a pouco nós iremos para a nossa morada definitiva, estar com o nosso Senhor para sempre e eternamente. O mais lindo poema de amor que o mundo já conheceu estava sendo escrito. A agonia no choro de Jesus, o peso moral, é a semente da redenção. O mundo, logo em seguida, nunca mais seria o mesmo. Mas também, um outro destaque que eu quero fazer sobre a agonia desse choro do nosso Senhor, é sobre o socorro que ele recebeu. Sim, sobre o socorro que ele recebeu. Toda vez que alguém é amado por Deus e entra em agonia, presta atenção no que a Bíblia diz e no que eu quero reafirmar na noite de hoje. Toda vez que alguém que é amado de Deus e entra em agonia, e esta pessoa ora,
busca a Deus, o socorro chega. Você pode dizer amém? Amém. O verso 42 diz assim, do texto de Lucas, que estamos apreciando, diz assim, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. O pai, ele não podia fazer isto, ou seja, tirar aquele momento da vida do nosso Senhor. Mas por que ele não podia fazer isso? Deus não tem todo o poder? Presta atenção, a cruz, ela não foi um evento isolado. Repito o que eu já disse aqui, a cruz não foi um acidente, não foi uma alternativa, não, mas a cruz foi decidida na eternidade. Olha, por favor, o que a palavra de Deus nos diz lá no livro de Apocalipse, olha comigo, capítulo 13, versículo 8, Apocalipse 13, 8, diz assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E eu quero frisar a parte final desse verso, podemos ler juntos? Que foi morto, desde quando? Desde a fundação do mundo. Preste atenção, a história da salvação não começou com Jesus na cruz. A sua salvação, a nossa salvação, a salvação de todo aquele que crê, daqueles que crerão um dia, ela começou na eternidade. Sabe por quê? Porque Deus pensou em mim e em você na eternidade. Ele não decidiu de uma hora para outra, mas foi desde a fundação do mundo que Ele decidiu que enviaria o seu Filho para a remissão, para perdão dos nossos pecados. Prestemos atenção, irmãos, porque hoje há muitas pessoas que não querem um cristianismo com cruz. Há muitos hoje que querem um cristianismo sem cruz. Na verdade, não quer cruz, quer trono. Pastor, eu quero é bênção, e mais bênção. Eu quero é alegria, saúde, paz, amor. Eu também quero. Eu tenho uma cabeça, eu raciocino. Eu sou, apesar do pecado, que tão de perto me rodeia e nos rodeia, eu me considero uma pessoa normal. Quem não quer bênção? Paz, alegria, felicidade, amor. Quem não quer? Mas vem cá, irmãos, é isso que o mundo nos oferece? Hein? É isso que o mundo passa para a gente, que é isso mesmo? As pessoas que estão do outro lado do seu aparelho de celular e que você acha que a vida para ela é totalmente diferente da sua, e você é um coitado, um João ninguém, ou uma Maria ninguém. Você acredita mesmo que isto é verdade, que é possível ter céu aqui nesta terra? É claro, irmãos, que lutamos e precisamos lutar, trabalhar, batalhar. Você que é crente precisa se esforçar, fazer a sua parte para que a sua salvação seja desenvolvida. E eu repito aqui o que eu tenho dito em outras ocasiões: precisamos orar, ter vida devocional, nós precisamos ler a palavra de Deus, meditar nela, encharcar a mente e o coração da palavra, a fim de que a nossa vida aqui e lá fora reflita o Senhor. Porque se a nossa cabeça estiver cheia de outras coisas, você vai refletir as coisas que estão na sua cabeça. Se você só pensa em dinheiro, você só vai falar em dinheiro, lucro. Se você só pensa nos prazeres desta vida, ou no seu clube de futebol, você só vai falar, e assim por diante. Não tem como. Foi o próprio Jesus quem falou: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o quê? O teu coração. Nós não somos, nós somos aquilo que fazemos.
As nossas atitudes, aquilo que falamos, denuncia o nosso coração. Muitos então querem um cristianismo assim, de alegria, de sorriso, de bênçãos. Querem um trono, não querem a cruz. A igreja, para muitos, é um lugar que eu vou para me sentir bem. Então, pastor, não prega contra pecado, porque eu não quero ouvir isso. Pastor, não fale de compromisso, porque eu não quero ouvir isso. Pastor, não fale de doutrina, porque eu não quero ouvir isso. Mas o que você quer ouvir? Pastor, eu quero ouvir aquilo que afaga o meu ego, aquilo que me faz bem. Infelizmente, esta é a mentalidade que encontramos na igreja cristã hoje e, é claro, na igreja evangélica também. Afinal, alguém perguntou, nós fomos chamados para quê? Você foi chamado para quê? Você é crente? Você é membro desta igreja? Você teve um encontro com Cristo? Sim. A pergunta é, afinal, você foi chamado para quê? Para manter a igreja cheia ou para testemunhar do Evangelho, em especial lá fora? Nós fomos chamados à popularidade ou nós fomos chamados à lealdade? Para que nós fomos chamados? Aprendemos aqui, meus irmãos, que Jesus, ele orou naquele momento de aflição, de angústia, de pavor. Ele foi um homem submisso à vontade de Deus. Ele não pediu para que Deus fizesse a vontade dele, e nem determinou para Deus o que Deus tinha que fazer, mas ele orou, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Ele é Senhor, nós somos servos. Aí o texto nos diz que, como resultado disto, ele orou, presta atenção, ele orou, Senhor, faça-se a tua vontade, submeteu-se à vontade de Deus. Sabe o que aconteceu como resultado disto? Veio o conforto. Jesus o confortou, um anjo de Deus o confortou. Isso para nos ensinar, irmãos presentes, que o conforto de Deus é para os submissos. O conforto de Deus não é para os rebeldes, não é para os insubmissos. Deus não ouve a murmuradores, mas Deus ouve aquele que clama a Ele, que o busca e que se submete à sua vontade. Você quer consolo em meio às aflições da vida? Entregue-se nas mãos de Deus. Ore ao Senhor. Pastor, eu tenho orado e continuo orando. O conforto virá. Cremos ou não cremos num Deus que age? Cremos. Então, se cremos, a resposta virá do alto, a resposta virá de Deus, o conforto virá dele, que nos submetamos à vontade soberana de Deus na nossa vida. Mas por último, o último ponto, o último destaque que eu quero fazer, a propósito da agonia no choro de Jesus, é sobre o sentido da vida. O que a gente aprende aqui? Eu chamo a sua atenção para esse ponto, que considero também muito importante. O que nós aprendemos aqui, nesse trecho da Bíblia, sobre o sentido da vida? O que o choro de Jesus tem a nos ensinar sobre a nossa missão, enquanto crente aqui nesta terra? Eu convido você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, no capítulo 14, e leia comigo, por favor, os versículos 41 e 42. Marcos 14, 41 e 42. Diz assim: E voltou terceira vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Presta atenção. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Palavras do nosso Senhor. Aí o verso 42, Jesus, tendo sido confortado, animado, encorajado para enfrentar a cruz, para não desistir dela, vamos ler juntos? Ele diz assim: Levantai-vos, vamos,
eis que está perto o que me trai. Levantai-vos, vamos. Jesus, ele não permaneceu no choro, na agonia. Conforme temos visto até aqui, depois do peso moral, a Bíblia nos diz que ele foi socorrido. Deus não o deixou sozinho em meio à dificuldade, mas foi ao seu encontro, porque ele se submeteu à vontade de Deus. Mas também o nosso Senhor, ele tinha uma profunda consciência de missão. O que me chama a atenção, meus irmãos, na vida de Jesus, e nesse texto aqui que acabamos de ler, de Marcos 14, é que ele procurou a cruz e foi em direção à cruz. Aí dá a ideia de um contrassenso, não é verdade? Ele procura a cruz, ele vai em direção à cruz. Não parece estranho, irmãos? Porque a nossa tendência qual é? Olha, eu sei daquela dificuldade que eu possa enfrentar ali na frente. A nossa tendência qual é? É fugir daquela situação. Não é verdade, irmãos? Aí você antevê o problema e Deus nos deu uma capacidade de pensar, de refletir. Somos seres inteligentes. A nossa tendência qual é? É de fugir. Mas eu quero dizer para você que Jesus tinha uma missão. Havia algo para fazer com a sua vida. E ele entendia que o sentido da vida era dar significado à vida. Você se lembra muito bem daquela passagem, quando Jesus foi tentado a descer da cruz. Desce da cruz, você não é o Filho de Deus? Você se lembra dessa passagem? Você já imaginou se ele descesse da cruz? Você estaria hoje aqui, diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tirou os seus pecados, que tem se preocupado com você todos os dias, você estaria aqui? Que motivo nós teríamos em prestar culto a um Jesus assim? Nós não teríamos motivo. Mas se nós estamos aqui hoje adorando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi porque, sim, ele se entregou pelos nossos pecados, se deu por nós. E isto traz sim significado à nossa vida, precisa fazer diferença na nossa vida. Olha, por favor, Evangelho de João, capítulo 4, versículos 32 a 34. João 4, 32 a 34. Diz-nos assim: ele, porém, lhes disse, Jesus: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida, podemos ler juntos? É fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A comida para Jesus, o alimento para a sua alma era este: fazer a vontade de Deus, realizar a sua obra. Isto traz sentido à nossa vida, trouxe sentido à vida do nosso Senhor e traz sentido para a nossa vida também. Mas para muitas pessoas, meus irmãos, o significado da vida é ter coisas, é aquela mentalidade hedonista, capitalista, mercantilista, consumista, ter coisas, e cada vez mais. Para muitos crentes, vida cristã é desfrutar de bênçãos e mais bênçãos, e se esquece de que o verdadeiro significado da vida está em ser útil. Como existem pessoas nessa pandemia precisando de atenção. Como existem pessoas
nesse período diferente que a gente está vivendo no mundo, que precisam de, bom, abraço não pode dar, né? Mas de conversa, de diálogo, de aproximação. Ouvi uma história muito interessante de um senhor já de idade avançada que estava se sentindo muito inútil na igreja. A igreja não liga para mim, mas não foi período de pandemia não, né? Aquelas dificuldades que todos nós temos na nossa caminhada. Pastor, retira o meu nome aí desse ministério, porque eu não estou fazendo nada, tá? Aí o pastor, sabiamente, disse, eu concordo plenamente com o senhor, nós vamos ter assembleia, era uma igreja batista, aí disse o dia, só que antes da assembleia, da comunicação à igreja de que o senhor não vai mais continuar nesse ministério, eu quero te pedir o último favor. Essa cesta básica aqui é para ser entregue àquela irmã, membro da igreja, que mora lá naquele bairro carente. O senhor poderia fazer isso? Posso, pastor. E ele foi. Chegou lá, o que aconteceu? Deus usou aquela irmã em Cristo, né, para tratar algumas coisas com ele. Ele começou a conversar com ela começou a compartilhar das suas dificuldades, leu a Bíblia com ele leu a Bíblia com ela, eles oraram, muito bem. Em seguida ele procurou o pastor da igreja e disse o seguinte, e aí, você continua com o mesmo pensamento? Não, pastor, esquece aquele assunto. Meus irmãos, coisas simples que traz sentido à nossa vida. Quantas pessoas aí na nossa cidade, não precisamos ir longe, uma pessoa encontrei conversando comigo, eu fiquei até surpreso com essa colocação que a pessoa fez. Ué, pastor, aqui em Casimiro a turma tem dinheiro, hein? Ele trabalha em alguma coisa ligada a essa área de, eu não sei o nome, né? Esses investimentos dos nossos dias, né? Cada dia que passa tem uma novidade. Aí ele chegou para mim e falou, eu não sei não, há muito tempo atrás, 2007 por exemplo, falaram que a renda per capita aqui dessa nossa região de Casimiro era bem alta, agora hoje eu não sei não. Aí ele fez lá outras colocações, mas onde eu quero chegar? Quantas pessoas, irmãos, aqui na nossa cidade, que tem coisas mais vazias, vida sem sentido, insossa, sem significado. Quantas pessoas assim? Nas igrejas também evangélicas, encontramos vez por outra pessoas assim, fora de órbita, tantas vezes, também pelas circunstâncias da vida, pelas dificuldades que nos alcançam. Quantas e quantas dificuldades, mas estamos marcando a vida de alguém, nós estamos vivendo uma vida com sentido, com significado, ou nós estamos vivendo em vão? Então, eu quero terminar, quando nós encontramos o propósito para a vida muda. É quando a pessoa diz, olha, eu sei o que eu vou fazer da minha vida. A palavra de Deus tem me orientado nesse sentido. Eu vou cumprir o meu propósito diante de Deus, porque a minha vida não me pertence, a minha vida é de Deus, Deus me tem dado vida. Então este é o sentido da vida no choro de Jesus. A minha vida é do Pai, eu tenho alguma coisa para fazer e vou fazer enquanto eu posso fazer. A sua vida, ela é muito preciosa para ser desperdiçada com banalidades, com pompa, com mediocridade, com coisas e mais coisas. A sua vida tem que ser entregue a Deus e desfrutada na presença de Deus, porque se você perder essa oportunidade, você não terá outra. Mas para fechar, Jesus ele chorou, como eu disse no início, pela morte de um amigo, ele chorou por uma cidade, e ele chorou por si mesmo, pela sua morte. Todas as vezes que ele chorou, a sombra da morte estava presente no seu choro. Com o seu choro, a morte começou a ter os dias contados.
Em Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 20, versículo 14, diz lá o seguinte: olha, a morte, ela morre, significando que a morte vai morrer um dia. Amém, meu irmão? Ela ainda existe, a morte física, mas ela vai morrer. Ela vai morrer. Mas em Apocalipse 21, a gente encontra aquela beleza daquele capítulo, que diz, dentre outras coisas, o seguinte: e Deus enxugará dos seus olhos o quê? Toda a lágrima. E Deus enxugará dos teus olhos toda a lágrima. A morte vai morrer. Apocalipse 20 fala sobre isso. Jesus, ele ressurgiu dentre os mortos. A morte ainda é uma realidade, mas a morte vai morrer. Mas Apocalipse 21, um outro tempo, um outro momento, o texto nos diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos na eternidade toda a lágrima. Quero terminar dizendo que Jesus chorou para que você nunca mais chorasse. Jesus chorou para que a morte deixasse de existir. E ela está com seus dias contados, como eu acabei de falar. Aqui está o sentido do choro de Jesus. Depois da sua morte, o mundo nunca será o mesmo. Com a sua morte na cruz, o nosso Senhor inaugurou um novo tempo. E esse novo tempo, ele vai se consumar no fim da história, no fim de todas as coisas. E você que está aqui no culto desta noite, você que está acompanhando essa transmissão, é convidado a desfrutar deste novo mundo, planejado pelo nosso Senhor, desfrutar, ou melhor, triunfar sobre a morte. Esse homem aqui do texto que estava em agonia, daqui a pouco ele estaria em glória, ele estaria na presença de Deus. Não era qualquer homem, era Deus mesmo, feito carne, feito gente, ali chorando, era o Rei dos Reis. Que eu e você nos apropriemos dessa vitória, vitória que Ele nos oferece, vitória que nos é dada pela fé, fé nele, fé em Cristo. E eu quero terminar convidando você a estar em pé, para a gente recitar Apocalipse 22, versículo 17. Podemos estar em pé e fazermos a leitura desse verso, que é um convite a todos nós na noite de hoje. A você que já creu, amém, mas você que ainda não creu, que ainda não depositou toda a sua esperança e confiança em Jesus Cristo, o convite é para você também. Podemos ler juntos? Apocalipse 22, 17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem quiser, e quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Agora eu vou ler, presta atenção. O Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. Agora presta atenção. E quem quiser, você não é obrigado, mas e quem quiser, receba ou tome de graça da água da vida. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Permaneça em pé para nós cantarmos e em seguida estaremos orando ao Senhor. Olá! Se você gostou desta mensagem e quer ficar por dentro de tudo que rola aqui na nossa igreja, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. E não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Segunda Igreja Batista, em Casimiro de Abreu.